Hora de ouvirmos aquilo que Deus há de dizer ao nosso coração por meio do Padre Rafael. Vem para cá, Padre. Enquanto ele chega aqui, o tema Éfata. Isso lembra um pouco o nosso batismo, né? Éfata, Éfata, abra-te. Não, é na boca o Éfata, né? É um sopro, né? Que damos nos ouvidos para nos abrir. O que bloqueia a nossa capacidade de ouvir a voz da vida e nos impede de relacionamentos saudáveis. Vamos descobrir. Amém. Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham em casa. De manhã cedo eu falava com vocês um pouco sobre o despertar-se da vida, né? O encontro dos dois cortejos, o cortejo da morte que encontra o cortejo da vida, encontra Jesus ressuscitado, nos dando alegria, onde Ele enxuga as nossas lágrimas e nos dá uma ordem: levanta-te, nos colocando de pé mais uma vez. Ora, mas muitas vezes nós vemos, até escutamos, mas não ouvimos. Olha que estranho. Eu até escuto o que você está me falando, tenho a capacidade de escutar. Eu vejo que se você tem uma preocupação de dizer, olha, faz isso, faz aquilo. Quem é mãe, quem é pai aqui sabe muito bem o que é dar um conselho a um filho. Não faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado. Quando olha, o filho fez tudo o contrário. Quando você dar um bom conselho, até o ditado popular diz, né? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E olha que conselho se vende. Só basta ir numa consulta terapêutica, né? Há uns consultórios bem caros que você paga por um bom conselho. Ora, veja que a capacidade de acolher a palavra não é para qualquer um. Há tanto a expressão que entrou por um ouvido e saiu por outro. Muitas vezes nós não ouvimos, muitas vezes nós não acolhemos o bom conselho, não acolhemos aquilo que Deus veio falar. Deus veio revelar. Quantas e quantas vezes você já ouviu a pregação da palavra, já leu na Sagrada Escritura, o Senhor falando, não tenha medo, eu estou convosco, eu enxugarei suas lágrimas, não tenha medo, eu vou livrar você de todo o mal. Mas na hora do perigo, as pernas começam a tremer, começamos a criar uma grande interrogação, dizendo logo, né? Será que Deus me escutou? Será que Ele está escutando a minha oração? Será que Deus me abandonou? Será que Deus existe, né? Logo colocamos uma grande interrogação, porque muitas vezes não permitimos que essa palavra entre no nosso coração. Um dos mandamentos, ou melhor, né, o mandamento que abre todos os mandamentos da lei de Deus, aquilo que deixa a nossa vida cada vez mais com significado, é justamente esse: ouvir. Ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Sempre falamos, quando vamos falar dos 10 mandamentos, qual o primeiro mandamento? Ufa, pensei que estavam dormindo. Qual o primeiro mandamento? Muito bem, eu falo que há um mandamento anterior a esse. Há um mandamento que abre todos os mandamentos. E falava que é justamente o ouvir. Ouve, Israel. O Senhor é o teu Deus. É o único Senhor. É aquele que te ama, é aquele que está contigo. Ouve, Israel. Maria estava atenta quando o anjo a visitou. O escutar, o deixar que a palavra entre no nosso coração, vai muito, muito além da capacidade de ouvir, né? Temos aí essa grande dimensão de acolher a palavra de Deus em nosso coração, o ouvir. Por isso nós vamos pegar a nossa sagrada palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, e vamos ler lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, versículo 31. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 31. Diz assim: Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia ao mar da Galileia.
no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou-o à parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfata, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante os ouvidos se abriram, a prisão da língua se lhes fez e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que o dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais os publicavam. E tanto mais se admiravam, dizendo: ele fez bem todas as coisas, fez ouvir os surdos e falar os mudos. Olha que coisa bela. O padre nos recordava que na cerimônia de batismo há um rito que é suplementar. Ele não é a parte do batismo em si, mas hora ou outra nós fazemos um rito do batismo, que é justamente lá no finalzinho do batismo, o padre sopra sobre o ouvido da criança, sobre o ouvido da pessoa, né, que está sendo ali batizada, para que ela se abra, para que ela escute a palavra de Deus, o sopro da vida. Lembra lá no início da Sagrada Escritura, lá em Gênesis, quando Deus foi criando todas as coisas dia após dia, Deus foi chamando à vida tudo que não existia, e quando Ele vai criar o ser humano, diz a palavra que Ele chama, né, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Faz lá do barro da terra, do pó da terra, faz um boneco de barro e sopra sobre as suas narinas o sopro da vida. Éfata. Recebemos o sopro de Deus, recebemos esse abrimento dos nossos ouvidos, o abrir do nosso coração à vontade de Deus. E quantas vezes estamos fechados por nós mesmos, fechados, não, quando a gente fala de fechamento, logo já pensa num quarto escuro, numa pessoa deprimida, numa pessoa retraída, numa pessoa que não quer comer, não quer tomar banho, já pensa no caos, né, de uma pessoa deprimida. Mas quantas vezes nós estamos fechados para nós mesmos? Não olhamos mais com simpatia, deixamos de nos amar, deixamos de nos querer bem, nos maltratamos, porque entregamos a direção da nossa vida nas mãos de outras pessoas. Permitimos que qualquer um entre em nosso coração, permitimos que qualquer um adentre no nosso espaço sagrado. Respiramos não mais o ar, o sopro de Deus, mas respiramos ameaça, medo, ficamos ali com aquele peso do passado. Se há um dos filmes de terror que eu mais gosto e às vezes divulgo tanto, né? Porque isso faz parte muitas vezes da minha existência, é um filme que diz: eu sei o que você fez no verão passado. É um filme de terror, né? O terror, o filme inteiro é acusando os jovens porque sabem o que aconteceu lá atrás de um assassinato. E muitas vezes é isso, é o nosso passado. O nosso passado está sempre ali, numa emboscada, sempre pronto a apontar o dedo e dizer: vamos prestar contas. Olha o que você está deixando para trás. Muitas vezes queremos esquecer, simplesmente passar uma borracha no nosso passado, não queremos mais escutar os apelos da vida e vamos vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, vamos simplesmente deixando a vida nos levar. Já diz uma canção, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Possamos viver assim? Não. Eu tenho que ter a direção da minha vida, eu tenho que ter a vida aqui nas minhas mãos, as rédeas nas minhas mãos. Eu não posso descer na enxurrada, eu não sou qualquer coisa. Eu não posso ir simplesmente aonde a multidão está me levando. Não, eu preciso
ter essa clareza daquilo que já passou na minha vida, mas escutar o que Deus tem reservado para mim. O que Deus está fazendo na minha vida, o que Ele está operando dentro da minha casa. Eu tenho que ter essa capacidade. E essa palavra abrir-se, ou éfata, que o Senhor sopra sobre nós, precisamos todos os dias abrir os nossos olhos, não só os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, a nossa boca. Quantas e quantas vezes eu, Padre Rafael, já passei por essa experiência e já disse tantas vezes, né? Estou engolindo sapo, né? A gente engole sapo. Nossa Senhora, acho que é por isso que eu tenho uma barriga tão grande, né? Não vai fazendo boa digestão. Ora, eu vou engolindo situações que muitas vezes eu não tenho uma coragem de falar o que está errado. Muitas vezes eu não tenho uma coragem de expressar, de dizer sim e dizer não. Quanto tempo eu já sofri na vida porque eu não sabia dizer não? Só sabia dizer sim, sim, sim. Me arrebentava todo para realizar o meu sim, para cumprir o meu sim, quando eu poderia dizer simplesmente não, não posso, não dá, não vai rolar, né? Ora, quantas vezes eu preciso saber que não também é uma resposta, mas eu tenho que abrir a minha boca. Ah, mas se eu falar não, não vai gostar mais de mim, a pessoa vai, o que é que vai pensar, o que vai deixar de pensar? A vida é sua. Quando o Senhor diz éfata, Ele está dizendo para mim e para você, abra-se para um novo, abra-se para algo grandioso que eu tenho reservado para a sua vida. Não tenha medo, não tenha medo daquilo que eu tenho reservado para você. Abrir-se para Deus. E o bonito, o que me chama também a atenção dessa palavra, é que levaram, a palavra diz assim, ora, no versículo 32, ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Olha que coisa bela. Alguém apresentou aquele homem surdo-mudo a Jesus. Talvez uma pessoa, 2, 3, 4, um grupo, não sei. Mas apresentar a Jesus. Olha o que Jesus faz. Retira aquele homem à parte, chama num canto e diz, agora vamos conversar, eu e você. Deixa os fantasmas de lado. Deixa aqueles que carregam defunto de lado. Deixa o esquife de lado. Deixa tudo que te pesa. Deixa todo o peso da tua vida de lado, porque agora é eu e você. Essa grandeza, onde Deus nos chama de termos esse encontro com Ele, eu e você. Ora, muitas vezes nós vamos à presença de Deus e não sabemos mais nem quem somos, estamos perdidos, estamos envoltos com tantas situações, né? Eu costumo dizer que muito tempo eu vivi a síndrome da árvore de Natal. Alguém sabe que síndrome é essa, que doença é essa? A gente vai juntando tudo e vai pendurando tudo na gente, né? Então, tudo que a gente vai encontrando, a gente vai pendurando na gente. O que é bom, o que não é, a gente vai aglomerando, 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 aglomerando. Passei muito tempo por isso. Ora, eu tenho que sorrir sempre, eu tenho que ser a pessoa mais feliz, eu tenho que ser a pessoa mais santa. Ah, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, porque senão a pessoa não vai gostar de mim, porque a pessoa... Gente, tudo passa, tudo passa. Quando o Senhor nos chama, eu e Ele, você e Ele, quando Ele se apresenta nessa intimidade conosco, nós não vamos levar nada. O que nós vamos prestar conta diante de Deus? O bem que fizemos conosco mesmo e com os outros. O amor, simplesmente isso. Ele não vai olhar o que você traz de sobrecarga, não. Ele vai olhar para o seu coração, Ele vai olhar para dentro de você. Me faz lembrar aquela mulher pecadora, que quando foi apresentada diante de Jesus, né, todos querendo apedrejá-la, todos diziam, veja, essa mulher é uma adúltera. A palavra diz, os mandamentos diz, a lei de Moisés diz, ela tem que ser apedrejada na praça. E Jesus
escuta toda a multidão, mas quando conversa com aquela mulher, quando conversa com o coração de cada um dos seus acusadores, todos vão embora. Fica só ela e Jesus, Jesus e ela. Zaqueu, ora, o Senhor vai entrar na casa de um ladrão. Ele olha Zaqueu de baixo e diz: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Então, Deus não olha o que nós carregamos, se é pecado, se é virtudes. Eu tenho que ser muito santo, eu tenho que ser isso, aquilo. Deus não olha nada, a não ser o nosso coração. Ele nos enxerga aqui dentro. Ele sabe das minhas dores, das minhas lutas, dos meus desafios. E é porque nos conhece, é que Ele nos diz: abra-te, se abra para um tempo novo. Se abra para uma realidade nova, abra seus olhos, abra seus ouvidos. Quantas e quantas vezes nós estamos envolvidos numa situação, sei lá, tão delicada, tão pesada, com as situações que nós não queremos ver, que nós não queremos enxergar, não queremos sentir. Mas quando Deus entra na nossa vida, tudo é transformado. Então, para o milagre da ressurreição acontecer, toca no ombro da pessoa que está do seu lado, você vai dizer assim: abra-se, abra seu coração, abra sua mente, abra seus olhos, seus ouvidos, para ouvir a palavra do Senhor. Queridos, eu preciso abrir, eu preciso expandir, eu preciso dizer: Senhor, venha, porque meu coração está apertado. Quantas vezes eu acordo, meu Deus do céu, né? O coração apertado, aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza interior, e que muitas vezes eu não sei nem dizer o que é. Fico me perguntando: mas Senhor, o que é isso? Por que eu estou triste? Por que eu estou angustiado? Por que essa dor está consumindo o meu peito? Ora, quem sabe eu estou trazendo lá do meu passado, eu estou trazendo da minha vida situações que eu ainda não resolvi, que eu não quero escutar, que eu não quero ver, que eu não quero falar, que eu não tive coragem ainda de apresentar a Deus, e aquilo vai cobrando no nosso coração, aquilo vai nos incomodando, é como uma pedrinha no sapato, vai nos incomodando, porque Deus quer nos curar, Deus quer nos libertar, mas o primeiro passo para a cura acontecer, o primeiro passo para a vida ser transformada, para que ela se abra à vontade de Deus, é justamente reconhecer o que está errado. E não é fácil reconhecer o que está errado dentro de nós. Não é fácil reconhecer o que está errado nos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa. Quantas vezes, dentro da minha própria casa, com os meus familiares, eu vi situações que estavam erradas, mas não quis ouvir. Eu vi o que estava errado, mas muitas vezes eu não quis falar. E quando eu vi, os frutos foram pesados, negativos, e desandou toda a minha casa, toda a minha família. Mas eu tinha visto. Eu sabia que ia acontecer aquilo, mas por amarras, por situações que estavam me prendendo, me fazendo surdo e mudo, eu fiquei ali parado e não tive a postura e não cumpri a minha missão. Mas quando ouvi a palavra de Deus, hoje eu preciso tomar uma decisão, dizer, daqui para frente, como vai ser minha vida? Daqui para frente, como vai ser os meus relacionamentos? Daqui para frente, como é que eu vou lidar com essa situação? Já que eu não posso mudá-la, o que eu posso fazer daqui para frente? Qual é a minha decisão interior? Porque Jesus está comigo. Ouvi já Ele dizendo: não chores, estou contigo, não temas, levanta-te, abre-te, abra seu coração. Falar de abre-te, agora lembrei de uma expressão que às vezes a gente usa tão corriqueiro, né? E aquilo se torna até uma verdade. Diz que, o ditado popular, que quanto mais se reza, mais... Quanto mais se reza, mais... Então, discretamente, enquanto eu pergunto para quem está em casa,
Pergunta para quem está aí do seu lado, se você está vendo a assombração. Você tem visto a assombração? Sim ou não? Não? Sim? Quanto mais se reza, mais... Então, olhe minha recomendação. Se você não tem visto a assombração dentro da sua casa, se você não tem visto a assombração na sua vida, reze mais. Fala para a pessoa que está do seu lado. Reze mais, que você vai ver. Gente, a palavra de Deus é tão clara quando diz que quando você acende uma lâmpada, você não pode colocar debaixo da mesa. Você não pode esconder. Quando você acende uma lâmpada, ela clareia, ela diz o que está certo, o que está errado, ela abre os nossos sentidos. Você enxerga se tem poeira em cima do móvel, você enxerga se tem uma barata, se tem uma cobra, se tem um elefante dentro do seu quarto, você enxerga tudo. E é a oração que abre os meus olhos, é a oração que abre os meus ouvidos, é a oração que abre a minha boca. Logo quando eu rezo, eu começo a enxergar as bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem reservado para a minha vida, aquilo que Ele está fazendo, o milagre dentro da minha casa, mas também eu enxergo o que o inimigo está fazendo. O barulho que o inimigo está provocando. Eu começo a perceber, a ouvir aquilo que está errado, os clamores dentro de casa. Eu não sou mais indiferente ao que está acontecendo dentro da minha casa, porque a oração está me capacitando para ouvir e para falar. A oração está me capacitando de ver e identificar o que está certo, o que está errado dentro de casa, ouvir, falar, anunciar um tempo novo. Veja como é importante a vida de oração. Eu preciso ouvir a voz do Senhor, o sopro da vida. Éfeta, abre-te. Eu preciso me abrir para um tempo novo. Eu não posso ficar lá fechado, não posso ficar mais envolvido na minha dor, na minha tristeza, não posso ficar lá no meu cantinho parado. Não, eu preciso me abrir e dizer o que Deus tem reservado para a minha vida. E identificar o que está acontecendo à minha volta. O que está de fato roubando a minha paz, roubando a minha alegria. O Papa Francisco, naquele documento que ele escreveu, A Alegria do Evangelho, ele usa uma expressão que eu acho o máximo, porque já a conhecia. Ele diz que nós não podemos ter uma paz de cemitério. Então fala para a pessoa que está do seu lado isso. Você não pode ter uma paz de cemitério. E como é a paz de cemitério? Como é a paz de cemitério? Você vai no cemitério, vai levar uma vela, vai levar umas flores, vai lá no cemitério. O povo que está lá enterrado, né? Estão lá conversando um com o outro, perguntando da sua vida, perguntando, ei, o que está acontecendo, brigando, alguma coisa? É aquele silêncio, né? A gente até diz, há uma paz nesse lugar. Tem gente até que tem medo do cemitério, né? É tanto silêncio que dá medo. Nossa Senhora, parece que eu vou escutar eu mesmo. Então, a gente tem aquela paz. Quantas vezes dentro da nossa casa está um perfeito cemitério? Ninguém se conversa, ninguém se entende, cada um no seu espaço, cada um no seu mundo, não há mais relacionamentos e estamos perdidos. Então eu preciso hoje abrir o meu coração, dizer, Senhor, eu estou aqui, eu preciso ouvir a tua voz. Éfata é a ordem do Senhor. Na próxima pregação nós vamos falar um pouco sobre a misericórdia do Senhor, a alegria de sermos encontrados pela misericórdia e fazermos um plano para seguirmos em frente esses 6 meses que nos falta de 2016. Então eu convido você a ficar de pé, coloque a mão sobre o seu coração, você que está em casa, coloque a mão sobre o seu coração e reze assim comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu abro os meus ouvidos, os meus olhos, a minha boca, todo o meu ser,
para acolher o poder da tua palavra. Eu quero, Senhor, ressuscitar contigo. Eu quero, Senhor, ouvir a tua voz e seguir em frente, sem medo. Que o sopro da vida, que o teu Espírito Santo possa impulsionar o meu coração e fazer nova todas as coisas. Eis-me aqui, Senhor. Faça em mim segundo a tua palavra. Eu abro o meu coração para que o Senhor faça morada e que tudo se realize segundo a tua vontade. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém.